você está pensando em começar um negócio do zero e a partir daí começa a fazer pesquisa de vídeo no YouTube, pesquisar alguns modelos de negócio que melhor se encaixam no teu perfil e ver mais sobre esse tipo de assunto, em algum momento se depara com a seguinte informação, que 20% das empresas não passam do primeiro ano de mercado, ou então com essa, que 60% das empresas não passam dos primeiros 5 anos de mercado. E por que eu trouxe essas informações? Justamente porque o meu objetivo com esse vídeo é mostrar para você os erros que eu cometi no início do meu negócio há 2 anos e meio atrás e os aprendizados que eu tive com eles, para que a partir daí você não cometa os mesmos erros e não vire estatística, quem sabe. E o primeiro erro que eu cometi lá no início do meu negócio, que eu vejo muitos outros empreendedores iniciantes cometendo, é achar que o mercado precisa se adaptar ao que eu tenho para entregar e não eu me adaptar ao que o mercado demanda. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma produtora audiovisual e lá no início do meu negócio eu achava que isso era o suficiente e eu deveria de fechar negócios a partir disso. Mas com o tempo eu fui entender que o mercado, pelo menos aqui na região onde eu trabalho, ele demandava mais do que apenas a entrega de vídeo. Eles queriam social media, queriam alguma agência full stack, algo que eu não tinha para entregar. Logo eu achava que o mercado estava errado e que eu não tinha o que fazer. Mas o que eu entendi com isso foi justamente que você precisa, antes de tudo, entender qual que é a tua skill principal e o que o teu negócio vai fazer, para que a partir disso você adapte essas skills para o que o mercado na região onde você atende demanda. No meu caso, o que eu acabei fazendo foi justamente começar a buscar parcerias com agências, parcerias com outras empresas que entregassem os outros serviços que eu, quanto produtor audiovisual, não entregava, para a partir daí chegar no potencial cliente e daí de fato fechar um negócio. E outro erro que eu cometi lá no início, achar que o que mais importa é o fluxo de caixa ou financeiro da empresa e não o meu próprio CPF. E o que eu quero dizer com isso? Como eu não tinha muitas possibilidades de investir através da empresa e eu precisava comprar equipamentos para o meu negócio, eu comecei a tomar crédito e fazer empréstimos através da minha conta pessoa física. Eu percebi que quem realmente gerava receita para o meu negócio era eu. E no momento que eu comecei a me enrolar financeiramente e comecei a ter problemas financeiros no meu CPF, eu comecei a ficar ansioso, comecei a não conseguir dormir direito e, consequentemente, o meu rendimento na empresa diminuiu bastante. E a partir daí foi que eu entendi que, independente do que fosse, eu fixaria um Prolabore na minha empresa do valor que fosse e, independente da situação, eu não tiraria mais dinheiro da minha conta pessoa física ou tomaria empréstimos da minha conta pessoa física para pagar contas da empresa. E sim, a empresa pagaria o Prolabore, o valor fixo para mim, e mesmo estando em um mês ruim, independente do que fosse, a empresa buscaria alguma forma para ter fôlego, alguma maneira para pagar as contas e não mais eu, quanto pessoa física, investiria o meu dinheiro no negócio. E esse é o principal ensinamento que eu quero trazer em relação a isso, mas também que caso você tenha condição e queira investir realmente dinheiro da sua pessoa física para a sua empresa, para talvez acelerar esse processo, faça isso com cautela, defina um prazo e tenha uma previsão de retorno para aquele valor. Não invista todo o dinheiro ali que você tem sem ter uma previsibilidade de quando você vai ter esse valor de volta, porque isso realmente vai fazer muito mal para você. E o terceiro erro, e talvez o mais comum de todos, na minha opinião, que eu vejo muitos empreendedores que estão começando um negócio cometerem, e o que eu também fiz lá no início do meu negócio, é justamente negligenciar a parte das vendas, que na minha opinião é o 80-20 de todo negócio que está começando. E o que eu tenho para trazer para vocês em relação a isso? Lá no começo do meu negócio, eu me preocupei em gestão de pessoas, gestão de processos e, acima de tudo, melhorar o meu produto, tornar o meu produto perfeito para daí sim depois começar a focar em vendas. Mas o que eu entendi foi justamente que não adianta eu ter o produto perfeito se ninguém conhece ele, se ninguém sabe quem eu sou e, consequentemente, quebrar em virtude disso, que foi o que quase aconteceu com a minha empresa. A partir desse momento, eu entendi que o mais importante, e isso é uma dica que eu trago para você, pensar acima de tudo em como vender, como fazer caixa para sua empresa e, a partir disso, você se preocupa em como entregar os serviços. Então essa talvez nesse vídeo seja a principal dica que vai mudar o jogo para você no início. E o último erro que eu cometi ao começar o meu negócio, mas ele não é menos importante do que os demais, é justamente a comparação sem contexto. E onde eu quero chegar com isso? É que sim, eu acho importante que todas as empresas devem ter alguma outra empresa de referência
preferencialmente do mesmo segmento, mas um erro muito grave é se comparar aquela empresa como se você fosse estar no mesmo momento e na mesma realidade com ela, do que ela. E foi isso que eu fiz com o meu negócio, onde eu tinha referências que já estavam em outro momento de negócio, que já faturavam na casa de milhões, e eu ainda estava começando. E o que eu comecei a fazer a partir daí? A investir em equipamentos, investir em cursos, investir muitas vezes em mentorias ou formas que eu achava que seriam o diferencial e queriam acelerar o meu processo de crescimento, mas que muitas vezes ou eu não utilizei, ou foram compras equivocadas que, em vez de acelerar o meu processo de crescimento, quase me levaram a quebrar, à falência. E isso é um dos principais ensinamentos que eu quero trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês levem isso como ensinamento, pelo menos. É não se comparar com outras empresas sem nenhum contexto. Entendam a realidade com que vocês estão inseridos, ou com que você está inserido, a região em que você atende, a situação financeira que você está, e faça investimentos naquilo que você considera essencial para aquele momento. Porque todo e qualquer valor que você investir, independente do que seja em curso, seja em algum equipamento, que no momento não seja necessário, pode fazer uma grande diferença no seu fluxo de caixa, e isso pode comprometer realmente a saúde financeira do seu negócio. Que chegou até o final do primeiro vídeo aqui do meu canal, eu agradeço muito. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários algumas ideias de conteúdos que vocês querem ver por aqui, o que vocês acharam desse vídeo, porque a minha intenção com esse canal é justamente trazer tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo da minha caminhada no mundo do empreendedorismo, que eu venho aprendendo com a vida, e também sobre performance. Muito obrigado, deixe seu like aí, compartilhe com quem você acha que merece ver esse vídeo. Abraço!